O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Qual o melhor lugar para se aplicar uma vingança? Pois o OP desse relato fez questão de que a sua vingança fosse efetivada no restaurante favorito de sua esposa, e bem no jantar de aniversário dela, para que esse local realmente se tornasse inesquecível. Então vamos acompanhar tudo o que aconteceu. Bora lá! Minha esposa me traiu com o marido da amiga dela, então eu a expus publicamente, no jantar de aniversário dela. Se as pessoas insistem em participar de jogos estúpidos por 5 anos, eventualmente ganharão prêmios ou presentes estúpidos, entregues publicamente no aniversário delas, com testemunhas. E apagará mais do que apenas velas. Foi o que aconteceu comigo. Minha esposa me traiu com o marido da melhor amiga. Eu a expus no jantar de aniversário dela e aproveitei o estrago. Minha esposa, Sandra, de 29 anos, e eu, de 31 anos, estamos juntos há 7 anos, casados há quase 4. A melhor amiga dela, Debbie, está na vida dela há ainda mais tempo. As duas eram tão próximas quanto duas amigas podem ser. A primeira vez que conheci Sandra, Debbie estava logo ao lado dela. Elas se chamavam de irmãs, e isso sempre pareceu real. O marido da Debbie, bem, estava sempre por perto por tabela, mas ele e eu nunca fomos próximos. Éramos educados um com o outro, e só. Dávamos um aceno de cabeça quando passávamos um pelo outro, ou jogávamos conversa fora quando éramos obrigados a ficar juntos. Éramos diferentes demais para nos darmos melhor do que isso. Éramos apenas dois caras, que por acaso, se casaram com duas melhores amigas. Eu nunca tive problemas com o Ben, até uma tarde em que ele veio buscar a esposa dele. Debbie tinha passado a tarde inteira na nossa casa, apenas conversando e fofocando com Sandra. Ela disse que ela e o Ben iam às compras, para um cômodo que estavam reformando. O marido tinha algumas tarefas para fazer primeiro, então Debbie veio passar o tempo e ele a buscaria quando estivesse pronto. Isso não era incomum. Debbie e Sandra passavam muito do tempo livre delas ligando, ou visitando uma a outra. Ela vinha em casa pelo menos uma vez por semana. Também não era incomum o Ben vir buscá-la. Debbie sabia dirigir, mas gostava que o Ben a buscasse quando podia. Ela dizia que se sentia uma dama. Naquela tarde, Ben veio buscá-la exatamente como ela disse. Eu estava entrando na sala quando vi. Debbie estava saindo pela porta, e Sandra estava levemente de costas para mim. Ben não conseguia me ver, porque estava olhando para minha esposa. Ele não disse nada, mas deu a ela um olhar que não me desceu bem. Eu já vi como caras sedentos olham para as mulheres, e foi exatamente essa sensação que tive. O que piorou foi a reação da Sandra. Ela sorriu. Eu não via aquele tipo de sorriso vindo dela há muito tempo. Eu não conseguia ver muito do rosto dela, mas apostaria que ela também corou. Tudo aconteceu em uns 5 segundos. Foi rápido o suficiente para eu quase me convencer de que não tinha acontecido, mas o mal-estar no meu estômago garantia que eu não estava imaginando coisas. Nenhum deles me viu antes de eu dar meia volta e entrar novamente. Tranquei-me no banheiro e tentei pensar. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico, que estava interpretando demais um simples olhar. Sandra era a melhor amiga da esposa dele, claro. Os dois seriam amigáveis também. Mas aquele olhar estava carregado. Eu não conseguia me imaginar trocando um olhar daqueles com a Debbie. Parecia errado. Eu não podia ignorar meu instinto, então comecei a observar Sandra com mais cuidado e notei algo. Às vezes, quando ela estava no telefone, ficava agitada. Mesmo se eu me movesse um pouco, ela subitamente mudava de posição ou dava um pulinho, como se estivesse assustada. Era sutil, mas era novo. Também observei como ela agia perto do Ben. Notei que ela se arrumava um pouco mais, se soubesse que ele estava vindo. Ela ficava mais ereta, mexia no cabelo e sorria mais. Parecia uma colegial apaixonada. Senti-me burro por não ter notado antes, mas nunca teria pensado em procurar por isso. Foi o suficiente para me convencer de que meu instinto tinha fundamento. Decidi mexer no telefone dela. Sim, eu sei, deveria haver confiança e tudo mais, mas eu tinha certeza agora de que havia descoberto algo. Uma das coisas que notei nela, era que agora ela vivia grudada no telefone. Levava-o para todo lugar. Pelo menos tentava. Ela era cuidadosa, mas eu a estava observando de perto. Quando consegui uma pequena janela de tempo com o telefone dela, eu o peguei. Nem me dei ao trabalho de ler as mensagens com o Ben no início. Apenas exportei tudo e enviei direto para o meu e-mail. Acabou sendo a decisão certa, porque ela veio procurar o telefone menos de 5 minutos depois. Esperei até que ela estivesse dormindo antes de ler o histórico de conversas. Eu quase podia sentir o peso das mensagens queimando um buraco no meu bolso, onde estava o meu celular. Quando ela dormiu, fui para a sala, abri meu e-mail e comecei a ler tudo.
Confirmei meus piores medos imediatamente. Ben e Sandra estavam tendo um caso, e havia muito mais do que eu esperava. Parecia que eles ficavam de vez em quando, começando há pelo menos 5 anos, antes mesmo de qualquer um de nós ter se casado. Não parecia ser um caso contínuo, o que provavelmente é o motivo de eu não ter percebido por tanto tempo. Havia meses inteiros em que eles nem se mandavam mensagens. Então, um deles, geralmente o Ben, sugeria um encontro, e eles começavam a trocar mensagens como adolescentes apaixonados. Pelas mensagens, a última vez que dormiram juntos, foi apenas uma semana antes de eu flagrar o olhar entre eles. Não sei explicar o quão ferido me senti. Acabará de descobrir que minha esposa tinha um caso, que começou antes do nosso casamento. Eles flertavam, tinham piadas internas e até reclamavam da Debbie e de mim. Eram tão casuais sobre tudo. Era como se o meu casamento e o da Debbie fossem apenas um incômodo com o qual eles tinham que lidar. Já passava das 3 da manhã, quando larguei o celular. Eu tinha revisado cada palavra das mensagens várias vezes. Não queria perder nenhum detalhe. Parecia que eu estava andando sobre vidro, mas não conseguia parar. 7 anos juntos, e ela passou os últimos 5, envolvida com o último homem de quem eu suspeitaria. Meu casamento foi uma farsa desde o início. Voltar para a cama parecia impossível. Primeiro, porque eu não queria estar nem perto dela. Dormir na mesma cama era impensável. Além disso, eu sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Tinha muita coisa na cabeça. Tinha acabado de ler algo que mudaria a minha vida e ainda não tinha processado. Na manhã seguinte, Sandra me perguntou por que eu não tinha ido dormir. Apenas disse que acordei cedo e não consegui voltar a dormir, por causa de uma indigestão. Ela acreditou e não fez muitas perguntas. Depois disso, comecei a viver uma vida dupla também. Tentei fingir que nada tinha mudado. Foi difícil nos primeiros dias, porque eu ainda estava tentando lidar com o desprezo que subitamente comecei a sentir por ela. Sempre que ela notava que algo estava errado, eu apenas disfarçava mentindo que estava com uma virose estomacal. Consegui retomar o controle das minhas emoções, antes que essa desculpa se esgotasse. Tive que dizer a mim mesmo para ser maduro. Se Sandra e Ben mentiram para nós por 5 anos, eu poderia suportar mentir por algumas semanas, enquanto decidia o que fazer. Eu não queria confrontá-la despreparado, e deixá-la inventar meias-verdades. Não queria pedidos de desculpas ou justificativas. Eu só queria que a verdade aparecesse, e queria que doesse neles quando acontecesse. Ainda não tinha descoberto como faria isso. Honestamente, eu ainda estava em choque. A lembrança daquele sorriso me persegue. Aquele que eu não via há muito tempo. Nada dói tanto quanto perceber que sua esposa não sorri assim com você, porque está buscando alegria fora. Estava vivendo um dia de cada vez, apenas no automático. Consegui entrar em contato com um advogado e pedir o divórcio, mas foi basicamente isso. Esperava que escrever isso me ajudasse a organizar os pensamentos. Acho que funcionou um pouco. Atualizarei se algo digno de nota acontecer mais tarde. A atualização. Algo digno de nota definitivamente aconteceu. Primeiro, queria agradecer por todo o apoio que recebi no post anterior. Eu não desejaria esse tipo de dor a ninguém, e ver tantas pessoas simpatizando com o que eu estava passando, realmente tornou as coisas mais fáceis. Para o cara que fez o seguinte comentário, me chamando de idiota por não ter percebido antes, pense da seguinte forma: eles não dormiam juntos toda semana por 5 anos. Eles se encontravam de vez em quando. Esqueciam o assunto por meses. Então ficavam de novo, quando tudo se alinhava. Era imprevisível, então não havia um padrão para flagrar. Eu apenas tive sorte de pegar aquele olhar entre eles, quando pensaram que ninguém lhes vigiava. Se eu tivesse perdido aquilo, as coisas teriam esfriado novamente, e não haveria nada para eu notar. Enfim, enquanto me preparava para o divórcio, eu também tentava descobrir o que faria para me vingar dela e do Ben. Ter que vê-la todos os dias já era ruim o suficiente, mas ver o Ben quase me levava à loucura. Eu não conseguia olhar para ele, sem querer quebrar a cara dele. Eu provavelmente ganharia dele numa briga, mas não valia a pena. Eu não ia ser preso lutando pela honra da Sandra. Pois ela não tinha alguma. Então eu esperei, e vi minha chance aparecer, quando Sandra me lembrou que o aniversário dela estava chegando. Tínhamos uma tradição de fazer um jantar de aniversário, com a Debbie e o Ben. No início, a ideia de ter que sentar diante da cara presunçosa do Ben a noite toda, sabendo do segredo dele e da Sandra, me apavorou. Porém, percebi a oportunidade que me foi dada. Então, esperei até o jantar de aniversário da Sandra. Fiz questão de irmos ao lugar favorito dela. Era um pouco caro, mas eu queria estragar aquilo para ela. Só isso, já faria o dinheiro ter valido a pena. A noite começou agradável o suficiente. Todos estavam bem vestidos, a comida estava ótima e a conversa estava boa. Se eu não soubesse o que sabia, teria tido uma noite maravilhosa.
Os outros 3, porém, estavam se divertindo. Eu ainda não conseguia acreditar que Sandra e Ben conseguiam sorrir e rir conosco, tão facilmente, depois do que fizeram. Quando a conversa teve uma pausa natural, soube que era o meu momento. Falei e disse que tinha uma grande notícia que queria compartilhar. Todos voltaram a atenção para mim. Sandra parecia especialmente curiosa. Eu não tinha dito que faria um anúncio, e ela estava se perguntando o que poderia ser. Fui curto e direto. Olhei diretamente para Deb e disse que sentia muito por ela ter que descobrir daquela forma. Ela pareceu preocupada, e pude ver o pânico começar a tomar conta da expressão de Ben. Ele entendeu o que estava acontecendo antes de Sandra. Primeiro, ele olhou para mim e disse: "Qual é? Não faz assim." Quando não dei atenção, ele tentou pegar a mão de Deb e puxá-la da mesa. Ela parecia confusa e soltou uma risada nervosa. Sandra ainda não tinha ideia do que estava ocorrendo. Ela estava abalada demais na pequena cena que começava a se desenrolar entre Deb e o marido. Ele tentava tirá-la da cadeira com um pouco de força excessiva, e ela agora estava visivelmente nervosa. Falei antes que as coisas saíssem do controle, e ofuscassem a minha revelação. Falei diretamente para Deb, e lhe disse que Ben e Sandra estavam dormindo juntos há 5 anos. Todos congelaram. Parecia que eu tinha jogado o animal de estimação favorito da Deb, no meio da rua. Nunca vi uma mulher parecer tão angustiada. O queixo de Sandra caiu, e Ben ficou parado, com o rosto completamente pálido, a mão ainda no braço da esposa. Deb nem se deu ao trabalho de perguntar se era verdade. As reações deles entregaram tudo. Nem tentaram negar. Ela se virou lentamente para encarar o marido, e então tudo desmoronou em caos. Ela gritou: "Como você pôde?" e jogou a bebida junto com, direto no Ben. O copo atingiu o peito dele e o líquido espirrou por todo o rosto e parte superior do corpo. O copo ricocheteou no peito dele, e quebrou ao atingir o chão. Isso foi o suficiente para que todos os olhares no restaurante se voltassem para nós. Ben recuou com os olhos cerrados, tentando secá-los. Sandra se levantou e tentou dar a volta na mesa, para chegar até Deb. Tudo que ela conseguiu dizer foi: "Não é o que parece", antes de sua amiga lhe dar um tapa certeiro no rosto. O som foi estalado e ecoou por todo o restaurante. Sandra ficou ali, segurando a bochecha, sem acreditar. Deb não lhe deu um segundo para ela se recuperar, saiu da cadeira e a derrubou no chão. Eu diria que elas brigaram, mas Sandra realmente não teve chance. Deb a pegou de surpresa e a imobilizou com seu peso. Tudo que Sandra podia fazer era tentar cobrir o rosto, enquanto a amiga a estapeava e arranhava. Observei bem, tentando separá-las. Seus olhos ardiam e ele lutava para mantê-los abertos. O engraçado é que ele não sabia quem ajudar, já que sua amante estava apanhando de sua esposa. Ele apenas pairava sobre as duas, tentando escolher um lado. Eu já tinha escolhido o meu. Passei por ele e fiquei ao lado de Deb. Não tentei separá-las fisicamente. Ela estava furiosa no momento, e eu sabia que poderia levar uns golpes de sobra. Em vez disso, apenas disse a ela que Sandra já tinha tido o suficiente, e que seria melhor parar antes que o restaurante chamasse a polícia. 2 garçons corpulentos já vinham em nossa direção para acabar com a briga. Disse a ela a mesma coisa que disse a mim mesmo, quando tive vontade de bater no Ben: essas pessoas não valem a pena ir para a cadeia. Isso pareceu surtir efeito. Ela saiu de cima da Sandra, e saiu direto do prédio, sem olhar para ninguém. Ben saiu cambaleando atrás dela, deixando Sandra sozinha no chão, chorando baixinho. Eu também não a ajudei a levantar. Apenas procurei o garçom e pedi para falar com o gerente, para que eu pudesse pagar a conta e quaisquer danos. 2 mulheres de uma mesa próxima correram para ajudar Sandra a se levantar. Quando saí, não havia sinal de Deb e Ben. Fiquei surpreso ao ver que minha esposa ainda estava me esperando. Ela não estava gravemente ferida. Tinha alguns arranhões na testa que pareciam arder, e uma marca vermelha de onde Deb a esbofeteou, mas nada estava sangrando ou quebrado. Ela estava completamente histérica, no entanto. Quando me viu, começou a chorar de novo e apenas repetia a palavra "por quê?" sem parar. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Por que você destruiu 2 casamentos? Qualquer que fosse a desculpa deles, ela já sabia disso. Então, eu ignorei a pergunta dela e lhe disse que tinha acabado entre nós. Íamos nos divorciar e a papelada já estava pronta. Isso a fez cair na real. Ela se aproximou e disse que tínhamos que conversar antes de eu tomar uma decisão. Disse que sentia muito, mas que foi apenas um erro. Eu apontei que ela vinha cometendo o mesmo erro há 5 anos seguidos. Chamar aquilo de erro era amenizar demais. Ela tomou uma série de decisões, e agora estava pagando por elas. Quando cheguei em casa, joguei todas as minhas coisas em uma mala. Eu já tinha separado tudo o que queria levar em várias pilhas organizadas. Isso facilitou o empacotamento, mas não deixou óbvio demais que eu estava me preparando para sair.
Eu já tinha arranjado um novo lugar para ficar. Não ia passar mais nenhuma noite na mesma casa que Sandra. Já tinha me forçado a fingir tolerá-la por tempo demais. Eu queria ser livre. Não disse a Sandra para onde estava indo. Tudo o que lhe disse foi que ela poderia me ligar assim que assinasse os papéis do divórcio. Ela chorou e implorou para eu reconsiderar. Estava com lágrimas e catarro escorrendo pelo rosto. Eu não conseguia acreditar que aquela era a mesma mulher por quem eu me apaixonei. Mas não senti pena. Sabia que as lágrimas não vinham de um arrependimento genuíno. Ela só estava triste, porque foi pega e agora tinha perdido sua melhor amiga e o marido. Nos dias seguintes, meu celular não parou. Sandra continuava ligando e mandando mensagens, alternando entre implorar para eu voltar e me acusar de arruinar a vida dela. Ignorei as ligações e não respondi às mensagens. Dava para perceber que ela estava bêbada, quando enviou algumas delas. Debbie me ligou alguns dias depois. Foi uma chamada curta e sóbria. Ela me agradeceu por ter contado, e me disse que sentia muito, por eu ter sido arrastado para essa bagunça. Ela me contou que Sandra se recusou a prestar queixa pela agressão, mas Debbie ainda se recusava a falar com ela. Ela expulsou Ben de casa na mesma noite. Ele tentou explicar que não tinha sido um caso contínuo, como se isso melhorasse as coisas. Eles iam se divorciar. Meu divórcio foi rápido. Sandra não contestou muito. Ela não queria prolongar aquilo. Foi uma situação humilhante para ela, e ela só queria seguir em frente e recomeçar a vida em outro lugar. Eu não a culpo. Espalhou-se a notícia de como ela foi atacada em seu restaurante favorito, e ainda, que dormia com o marido da amiga. Todos que ela conhecia, agora viam como uma destruidora de lares. Não sobrou nada para ela ali. Após o divórcio, Sandra saiu da cidade para morar com os pais. Debbie me disse que Sandra tentou pedir desculpas e consertar as coisas, mas o que ela fez foi imperdoável. Fiquei feliz que Debbie se manteve firme. Nenhum de nós merecia um parceiro que nos tratasse daquela forma, e ela definitivamente não merecia uma amiga que a traísse, após todos aqueles anos de amizade. Para mim, foi bem brutal. Descobrir que minha esposa teve um caso que durou mais que o meu casamento, realmente acabou comigo. Tenho problemas de confiança agora, e sou cético em relação a quase tudo. Não é uma forma agradável de viver. Sinto falta de poder acreditar nas palavras das pessoas ou deixá-las entrar na minha vida, sem me perguntar qual é a intenção delas. Estou tentando trabalhar nisso. Desconfiança constante não é vida. Apesar de tudo, não me arrependo do que fiz. Ver a decepção deles desmoronar sobre eles mesmos foi mais satisfatório do que eu jamais poderia descrever, e agora não vivo mais uma mentira. Se aprendi uma coisa com tudo isso, é que o instinto significa algo. Eu quase me convenci de que aquele olhar de 5 segundos, que expôs tudo, não era nada. Se eu tivesse feito isso, ainda poderia estar casado com uma mulher que me traía, sempre que tivesse oportunidade. Comentários sobre o relato. Se o seu instinto diz que algo está errado, você tem que ouvir. Sandra realmente escolheu o jantar de aniversário, para ser o seu fim. Há algo de poético em trair por 5 anos e depois ter tudo implodindo no seu restaurante favorito, na frente da sua melhor amiga, do seu marido e dos funcionários. Espero que pelo menos, a comida tenha valido a pena. E o Ben dizendo, não faz assim, chega a ser engraçado, como se houvesse uma maneira elegante de revelar um caso, de meia década. Você não tem o direito de escolher a forma como as consequências chegam. Além disso, Sandra não discutiu fatos. Não tentou explicar a cronologia. Ela apenas chorou, perguntou por que e chamou de erro. Que é o que as pessoas dizem, quando ficam sem desculpas e encaram um espelho que não gostam. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.